Então, chegamos aqui no último domingo, né, de 2025 e eu não queria começar esse primeiro vídeo aqui no canal em 2026, porque muita gente começa justamente a vida, parece assim que dá um renovo quando a gente começa o ano, mas a minha ficha caiu muito antes disso e às vezes a gente não precisa esperar muito, assim, alguns eventos acontecerem para a gente cair essa ficha ou para a gente despertar para algo novo, né? Inclusive, eu hoje estava meditando e aí me veio essa frase que diz assim: há sempre um espaço de recomeço independente do tempo e do lugar. E eu estava meditando e me veio essa frase, né? Há sempre um espaço de recomeço independente do tempo, independente do lugar. E a minha vida, esse ano de 2025, acredito que para muita gente, esse ano de 2025 aconteceu milhões de coisas, né? Parece assim que a nossa vida virou de cabeça para baixo e a minha vida não foi diferente, né? Eu comecei com o ano com um choque emocional muito forte e hoje exatamente faz um ano de um evento ruim, muito ruim que aconteceu. E eu tive que encarar essa dor, né? Então entrei num processo de depressão muito grande e só eu e Deus sabemos o que vivemos nesse período. E eu, quando comecei esse canal, na verdade, eu comecei para falar sobre viagens, né? As minhas viagens, sobre viajar sozinha e tudo. E o que aconteceu de lá para cá? Isso foi em 2018, 2019, por aí. E acho que foi 19, 20 por aí. E eu percebi que eu esperava muita coisa acontecer, né? Eu esperava ficar muito perfeito, fazer vídeos, mas nunca estavam bons. Eu estava tentando sempre buscando a perfeição comparada aos outros. E eu deixei isso de lado. Foquei no Instagram e deixei isso de lado aqui, o canal. Mas durante esse tempo, eu fui vivendo muita coisa na minha vida, gente. Muita coisa na minha vida. Então, assim, a minha vida sempre teve um desafio. Sempre foi algo, assim, de desafiador, digamos assim. Então, eu sempre estava nessa montanha russa das emoções. Eu vejo a minha vida dessa forma. Sempre montanha russa de emoções. E eu sempre me pergunto a Deus, né, assim, eu ficava perguntando a Deus, poxa, quando é que eu vou ter um respiro? Quando é que eu vou ter uma paz? Porque parece que eu estou sempre nessa montanha-russa de emoções. E aí, esse ano de 2023 para cá, eu vivi realmente períodos muito turbulentos, onde eu tive que realmente trabalhar muito as minhas emoções. E isso começou com a perda do meu pai. Eu perdi meu pai em 2023, no final do ano de 2023, no mesmo período em que eu estava terminando um relacionamento. E aí foi um choque para mim, né? Porque a gente vinha construindo toda uma expectativa para morar fora. E nesse mesmo período em que eu estava com meu pai no hospital e precisava dar essa atenção, né, e tá ali no seio da minha família, foi um choque para mim, porque a pessoa simplesmente não entendeu isso. E aí resolveu seguir sozinha. Enfim, não esperava, eu vou falar um pouco mais sobre relacionamentos aqui, eu pretendo falar sobre isso, de tudo que eu vivi, né, como encarei essas emoções e como eu precisei me refazer diante de tudo isso, porque não é fácil, né, encarar dores e ter certas resiliências não é fácil. E aí, enfim, tive que passar por esse processo de luto meio que sozinha, me refiz. E aí, ano passado, a gente acabou voltando. Enfim, a gente começou a reconstruir uma vida e tal. E aí, enfim, quando foi no começo desse ano, eu descobri uma traição. E não foi fácil pra mim. Essa é a Bubi, gente. Ela tá aqui, chegou na casa. mais novinha da casa. E não foi fácil.
né? Então eu comecei 2025 com essa punhalada emocional, né? E passei um bom período tentando me recuperar disso, né? Desse trauma, dessa dor profunda. Eu acho que quem já passou por isso, com certeza, sabe muito bem do que eu tô falando. E devido a desses altos e baixos emocionais, eu fui deixando esse canal de lado, né? Não só sobre isso, mas sobre muitas coisas que aconteceram na minha vida, que eu tive que realmente encarar além do trabalho. E assim, nossa, se aquieta. E assim, eu fui deixando de lado os meus sonhos. Eu acho que é isso. Eu fui deixando de lado os meus sonhos, a minha essência, aquilo que eu queria para minha vida, tudo aquilo que eu estava desejando naquele momento. E passei um processo de 2025 bem desafiador, porque eu precisava crescer como pessoa, né? Crescer como pessoa e aprender algumas coisas. E hoje eu fecho esse ano, apesar de ter tido dificuldades, apesar de ter tido desafios emocionais, apesar de ter tido essas montanhas russas, apesar de ter tido, sabe, dores, mas também tive alegrias, né, e tive prazeres da alma. E eu fecho esse ano com essa gratidão e consciente de que eu não preciso esperar tanta coisa acontecer na minha vida, ou esperar um momento certo, ou esperar um ano começar, ou esperar essa expectativa, sabe, de coisa nova para recomeçar. Então, há sempre um espaço de recomeço, pros recomeços, quando a gente quer. E isso independe de tempo. Eu preciso esperar começar um mês. Ou, preciso esperar chegar a segunda-feira para começar uma dieta. Preciso esperar tal. Não precisa, né? Então, assim, essa minha ficha caiu. Acho que foi a primeira coisa que eu comecei a me entender nesse sentido, dentro desse espaço. Eu não preciso esperar certos momentos específicos, eventos, né, expectativas surgirem para eu dar esse primeiro passo de recomeço. Não preciso disso. Eu só preciso criar essa consciência e aí seguir em frente. E aí virar essa página e aí começar a escrever uma nova história, ou começar a reviver, ou começar a resgatar coisas que eu gostaria de fazer e não fiz. Então, é esse resgate de quem eu sou. Por isso que hoje eu começo esse vídeo no último domingo de 2025. Né? E claro, a gente já vai começar um novo ano, mas é terminando o ano que eu tô criando essa consciência de recomeço. E independente de perfeições ou não, eu não quero trazer vídeos aqui tão perfeitos, porque eu não sou muito boa de vídeo, já criei essa consciência, então assim, não adianta eu querer fazer algo que eu não sou. Mas eu tenho uma bagagem muito grande de coisas que eu vivi, de processos que eu vivi, que eu gostaria muito de compartilhar. E eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas. E é essa troca, né, que realmente nos faz crescer como seres humanos, como pessoas. E, nossa, quando eu olho para trás e vejo, caramba, eu vivi tudo isso para chegar aqui e poder compartilhar isso com alguém. Porque alguém, com certeza, também viveu esse mesmo processo como eu. E o que essa pessoa pode também me ensinar e me trazer? Então, eu vejo esse espaço mais como isso. E, além, óbvio, das viagens que eu fiz, né, que eu vou trazer e que farei, porque as viagens, elas me trouxeram essa jornada de autoconhecimento. Então, foi quando eu fiz a minha primeira viagem solo, que eu me despertei para isso, como era bom a minha companhia. E foi quando eu comecei a olhar para mim, a primeira vez que eu comecei a olhar para mim e não viver para os outros. E hoje, de novo, eu estou criando essa consciência. Na verdade, eu não estou criando, eu estou resgatando essa consciência, né, sobre não ter que esperar mais a perfeição, ou me comparar aos outros, ou criar expectativas de renovos, de coisas novas, de eventos, de o que quer que seja, para recomeçar.
né? Então há sempre um espaço de recomeço quando você quer realmente trazer esse algo novo ou esse resgate de coisas que você deixou de lado para trazer de volta. E isso independe de qualquer tempo e espaço. Então eu começo esse vídeo hoje falando sobre isso. E quero trazer, realmente, eu quero dar start e eu quero construir uma jornada aqui a partir de hoje. Esse é um compromisso, em primeiro lugar, comigo mesma. E para eu, quando chegar no final de 2026, eu olhar para trás e dizer, uau, caramba, eu consegui, né? Eu consegui realmente resgatar esse sonho e trazer essas coisas para cá, para esse canal, e conseguir realmente criar espaço para trocas, para compartilhamentos, para crescimentos mútuos. Então é isso. Espero que realmente a gente dê as mãos aqui, crie uma amizade, crie uma jornada juntos e a gente tenha muita troca, né? Todos nós temos coisas que carregamos da nossa bagagem, seja bagagem emocional, bagagem da vida, bagagem de experiências, mas a gente tem sempre coisas, sejam boas ou ruins, temos uma bagagem para compartilhar. E quando a gente compartilha essa bagagem, às vezes ela se torna, ou quase sempre, mais leve. Então é isso, né? Vamos começar essa jornada juntos.